A Convenção é o momento mais radical da Revolução Francesa e foi o período paralelo à época do Terror. Esse período iniciou-se com o fim da monarquia e a implantação da República. Qual seria o seu papel para a França neste momento? Atualmente, possuo 3 fábricas têxteis espalhadas pela França. Eu contribuo com os ideais girondinos que lutam pela igualdade, liberdade e fraternidade francesa. Marc Barrault possui 3 fábricas. Com isso, evidenciamos a posição de alta burguesia ocupada por girondinos, que a princípio estavam à frente da Revolução. Quais são as consequências para a França pós-Constituição de 1791? Com a implantação da nossa república, continuaremos com o processo de revolução, porém de forma contida e calma, sem atos radicais. Que tipo de medidas serão tomadas? Focaremos em políticas externas e comerciais, prezando o liberalismo econômico. A partir das políticas, nota-se que os ideais girondinos são voltados ao enriquecimento de tais, enquanto os jacobinos voltam-se a reformas sociais e políticas. O que você poderia dizer sobre a sua relação com a França? A França passa por uma instabilidade política, porém, nós estamos mantendo contato juntamente com a Prússia e com a Áustria, com Luís XVI, para fazer uma contenção dos rebeldes. Já houve alguma intervenção? Sim, houve uma intervenção por meio da Batalha de Valmy. Em 20 de setembro de 1792, o exército francês derrotou os invasores prussianos. Essa ação foi marcada como a Batalha de Valmy, que marcou o fim da monarquia absolutista e o início do período republicano. Você acha que isso poderia ser considerado uma contra-revolução francesa? Não, apenas queremos restaurar a ordem do país. O que seria a primeira coligação? Seria um conjunto de monarquias europeias contra a França revolucionária. A convenção era composta por 3 grupos: girondinos, jacobinos e planícies. Depois da instituição da República, os jacobinos foram se tornando maioria dentro da convenção. Qual a sua contribuição para a França neste momento? Atualmente, eu trabalho em uma das fábricas do Sr. Barrault e luto pela igualdade. A convenção possui comitês. O que você pode nos dizer sobre eles? Temos 2 comitês, o de salvação pública, que comanda os exércitos e as finanças, e o de segurança pública, que é responsável pelo controle da revolução. Além disso, temos o Tribunal Revolucionário. Com a recente publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, é visível a forte influência do lema Igualdade, Fraternidade e Liberdade nos artigos. Qual artigo, na sua opinião, é o mais relevante? O 25º, que defende a ideia de que o poder está em nossas mãos, o povo, não na de um monarca traidor. Podemos ver sua importância em um trecho de seu preâmbulo. O povo francês, convencido de que o esquecimento e o desprezo dos direitos naturais do homem são as únicas causas das infelicidades do mundo, resolveu expor numa declaração solene estes direitos sagrados e inalienáveis. As bases da sua liberdade e de sua felicidade, o magistrado, a regra dos seus deveres, o legislador, o objeto de sua missão. Em meio a tantas transformações, a morte de Luís XVI, por exemplo, quais as atitudes tomadas pelo teu partido? Com a morte de Luís XVI, o meu partido sentiu a necessidade de reais transformações. E o que você diria que são reais transformações? Algo como uma nova Constituição. A Constituição de 1793 foi precedida pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e teve como resultados a abolição da escravidão nas colônias francesas, pois jacobinos não tinham interesses na mão de obra escrava, proporcionou uma reforma agrária a partir da distribuição das terras tomadas da nobreza e do clero. Pela primeira vez na história, os cidadãos tiveram acesso à educação pública e o sufrágio universal. Defina-se em uma palavra. Radical. Conservador. O principal líder. Robespierre. Brissot. Morte de Luís XVI. Necessário. Extremista. Calendário zero. Estado laico.
Partido oposto. Falsos revolucionistas. Em 1794, com a morte de Robespierre e a ascensão dos girondinos ao poder, a convenção teve seu fim, iniciando-se o diretório. Narrador: Stephanie Souza Pastorelli. Entrevistador: Leonardo Takeshi Higa. Jacobino Girondino. Larissa Luiz dos Santos. Monarca: Vitor Montanher Leite. Roteiro: Gabriela Lopes Henrique, Lucas Hilde Ximeno. Figurino: Gabriela Lopes Henrique, Lucas Hilde Ximeno, Stephanie Souza Pastorelli e Vitor Montanher Leite. Edição e filmagem: Leonardo Takeshi Higa. Eu não tava preparada.